Boa noite, meus queridos amigos e companheiros. Boa noite aqui, Heloísa, Caetano. Boa noite, José Ricardo. Olá, Ricardinho e Lúcia. Boa noite para vocês. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Lídia. Maria das Graças, boa noite. Olá, Anitta e Clarindo. Boa noite para vocês. Pode ter certeza, Heloísa. Todos nós aqui do grupo sempre estaremos em oração por nós e de modo especial para você, que você receba as nossas energias e vibrações, que a espiritualidade a assista. Boa noite, Lilian, tudo bem? Boa noite também, Adriana Valério. Olá, Claudionor e Eliane e a Arielle, se estiver por aí, boa noite. Boa noite também, Valdete. Olá, Sr. Antônio, boa noite. Wagner Pimentel, boa noite. Boa noite também para Marilza. Claudionor Ferreira, boa noite para você. Boa noite também, Michele e Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso momento de reflexão, momento de estudos. Maria do Carmo, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Olá, Cida Costa, boa noite. Boa noite também, Silvano. É um prazer tê-los aqui. Ana Cristina, boa noite para você. Olá, Jane Risse, boa noite. Liliane, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Célia Furtado, boa noite. Rudinei, boa noite, meu amigo, tudo bem? Rudinei, espero que não passe dessa suspeita, né? E principalmente que você tenha energia suficiente, sobretudo para que não, se houver alguma coisa, que não seja necessário nenhum tipo de internação, que a espiritualidade esteja com você, o assista, mas acima de tudo, muita calma, paciência e sobretudo fé em Deus e na própria espiritualidade. Isso é o principal. Boa noite, Sabrina, seja bem-vinda. Graças a Deus, Claudionor, Eliane, cada dia um pouquinho melhor. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite? É com muito prazer, com muita alegria, satisfação e, é claro, com muita gratidão a Deus, à espiritualidade e a todos vocês que se dispuseram, que elevaram seus pensamentos, que fizeram orações e emitiram vibrações para mim. E que eu gostaria de pedir para que vocês também continuem enviando essas energias e vibrações a todas aquelas pessoas que necessitam, sobretudo aquelas aqui do nosso grupo, né? O Rudinei falando aqui que está com suspeitas, a Marcileia ontem que disse que foi notificada, a Heloísa que pediu orações aqui para o seu fortalecimento, ou seja, que nós continuemos com essas energias e vibrações para todas estas pessoas, de modo especial para aqueles aqui do nosso grupo, para que fiquem realmente firmes e sobretudo firmes na fé. Boa noite aqui também para a Dona Luzia, boa noite para a Leopoldina e para aqueles mais que forem chegando. Olá, Joana Camargo, boa noite para você. Marcos Pereira, Marquinhos, tudo bem? Seja muito bem-vindo também, meu amigo. Vamos então iniciar essa nossa oração e os nossos momentos de reflexão. Mestre amado e querido Jesus, permita-nos agora, nesse instante, elevarmos o pensamento até vós e, sobretudo, que o nosso pensamento, que os nossos pedidos encontrem eco no seu coração e que ele retorne a todos os nossos irmãos, a todos nós que aqui estamos, a todos os nossos irmãos de humanidade, para que todos sejam atingidos. Se assim o for permitido, Mestre amado e querido Jesus,
que o nosso magnetismo animal auxilie a espiritualidade a levar a todas essas pessoas que possuem maior dificuldade de aceitação, que possuem maior dificuldade de percepção, que o nosso magnetismo auxilia essas pessoas a perceberem a presença de Deus junto a cada um de nós. A gente sabe o quanto o seu amor envolve toda a humanidade. A gente sabe o quanto Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, também cuida de todos nós. E infelizmente, somos nós quem quebramos o elo da corrente que poderia fazer com que nós percebêssemos este carinho e este amor imensos. Portanto, que o magnetismo animal de todos aqueles que já estão um pouco mais conscientes da nossa própria situação e da nossa condição possa ajudar e auxiliar a toda a humanidade nesse processo de despertamento. Muita paz, muita alegria, bastante concentração para que nós possamos e consigamos assimilar as informações necessárias desta doutrina consoladora, independentemente da crença que professamos, a fim de que através do conhecimento estejamos cada vez mais próximos de Ti. Que assim seja. Graças a Deus, né? Graças a Jesus. Olá, Marcileia, boa noite para você, para o Guilherme, para o Luciano, seja bem-vindo. Joana Oliveira, boa noite. Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Leda, Elaine, Leívia, boa noite também, Vânia, Assunção, Adriana Dantas. Olá para todos vocês, os compartilhamentos aqui da nossa companheira Marcileia. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, hoje, dia de sexta-feira, nós aqui retomando, né, a nossa leitura estudo, retomando as nossas reflexões. Dia de sexta é dia de nós darmos uma leitura estudo. Olá, Aninha, Adriano Borges, sejam bem-vindos. Uma leitura estudo no livro dos médiuns. E eu gosto sempre de frisar, eu sei que tem várias pessoas que assistem estas nossas lives e que não são espíritas. Não se preocupem com isso, principalmente aqueles que chegaram há pouco tempo a fazer parte desta nossa família. Boa noite, Luísa Nalim. Por quê? Porque quando a gente fala em mediunidade, nós estamos falando numa sensibilidade que todas as pessoas possuem. E esta sensibilidade, independentemente da crença religiosa, é inerente à própria criatura. Então, se você é católico, se você é protestante, se você é muçulmano, se você é budista, não importa. Nós estamos aqui em busca de conhecimento, em busca de informações, e informações que vão nos auxiliar a vivermos de uma forma correta e adequada durante esse período que nós estivermos aqui, encarnados nesse planeta. E é claro, não é apenas e tão somente para nós encarnados, vários desencarnados acompanham esses nossos estudos, acompanham essa busca de informações e de conhecimentos. Então, eliminemos os preconceitos e, independentemente da sua religião ou crença, essas informações são importantíssimas, porque através da sensibilidade a gente aprende um pouco mais sobre este mundo invisível que nos envolve, sobre esta energia que muitas das vezes nos atinge, energias e vibrações, e que altera, sobretudo, a nossa própria forma de ver, a nossa forma de pensar. Nós estamos falando aqui sobre aquele processo, o capítulo da identificação dos espíritos, aqueles espíritos que se comunicam conosco. Vou repetir, Kardec, no livro dos médiuns, ele trabalha muito mais com a questão da psicografia. Nós aqui vamos ampliar um pouco para nós identificarmos essas influências de uma forma geral, ok? Então, nós vamos falar aqui das comunicações, não apenas aquela comunicação escrita e psicográfica que eu recebo, não apenas e tão somente aquela comunicação que é feita dentro de uma casa espírita, não somente aquela, não,
todo e qualquer tipo de comunicação. Muitas das vezes, meus queridos companheiros, nós temos pessoas que chegam perto de nós e falam coisas que são exatamente oriundas, às vezes do nosso anjo de guarda, às vezes vem de algum espírito desencarnado e nem mesmo a pessoa sabe daquele conselho, daquela informação. E muitas das vezes nós não conseguimos identificar ali uma mensagem que veio do plano espiritual. Então, nós temos N oportunidades em que nós somos convidados a pensar e a refletir. Nós somos convidados a aprofundar um pouco mais nas nossas reflexões. E, na grande maioria das vezes, são comunicações que recebemos deste outro plano da vida e que nós precisamos aprender a identificar. Identificar o Espírito não é saber, como nós vimos no nosso a nossa última leitura e estudo, não é apenas e tão somente identificar o nome, até mesmo porque, como a gente sabe dessas vidas sucessivas ou das reencarnações sucessivas, os espíritos em cada existência adotam nomes diferentes, nomes distintos. Então o processo de identificação é sobretudo naquilo que diz respeito, como nós estamos vendo no título do convite que eu fiz a vocês, a forma de nós distinguirmos os bons dos maus, exatamente para a gente saber aquela mensagem que nós recebemos, ela veio de um bom espírito ou de um mau espírito. Como que eu posso interpretar? A gente já aprendeu com Kardec, é preferível refutar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Então a gente precisa estar atento a essas mensagens que nós recebemos todos os dias. Por quê? Porque são mensagens que vão dizer, principalmente ou diretamente, que vão falar ao espírito, a este ser espiritual que nós somos e não necessariamente ao corpo. Boa noite aqui também para a Celeida, seja muito bem-vinda, Celeida. A Márcia Longo, boa noite também Kelly, Rita Caparelli, Leni, Ercília, sejam todos muito bem-vindos. Seu Luiz, boa noite. Bom, então, seguindo, o que nós precisamos identificar? Olá, Adaí. Nós precisamos identificar, portanto, a mensagem. A mensagem é o mais importante. Mas nós não vamos e não podemos nos esquecer, como diz Kardec, e o próprio Cristo disse também, né? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. E uma coisa interessante que a gente tem até debruçado um pouquinho nesses últimos períodos, nesse período de recuperação que nós estamos, tenho lido alguns livros e principalmente alguns textos extraídos da própria Revista Espírita. Boa noite, Sr. Antônio, seja bem-vindo. Boa noite também para Rosilda, boa noite para Serena. Eu tenho lido e aprofundado um pouquinho nos estudos e na própria Revista Espírita e tenho identificado alguns textos, alguns escritos de Kardec, sobretudo respostas a críticas que eram feitas a ele e à doutrina, em especial em jornais, inclusive jornais periódicos da França naquela época. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é exatamente a questão da própria moral. É porque a gente ainda precisa aprofundar um pouco, meus queridos companheiros, nessa moral proposta por Kardec. É uma moral que nós poderíamos chamar assim de uma moral equilíbrio, uma moral que é um ponto de equilíbrio, ou que é, vamos assim dizer, aquele meio termo entre aquele excesso de religião que existia no passado, onde existia, do ponto de vista moral, como é que nós podemos dizer? Uma heteronomania. Em que sentido? No sentido de que a gente acreditava naquilo que os outros falavam para nós. A gente precisava e éramos obrigados a acreditar nos dogmas estabelecidos. Então houve um predomínio e um domínio muito forte da igreja, sobretudo no que diz respeito à questão da moral e da própria fé. Quando houve o rompimento, sobretudo do Estado, com a própria religião, e aí a gente pega o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução dos Estados Unidos e muitos outros movimentos, nós passamos dessa religiosidade exacerbada para um materialismo também exacerbado, ou seja, rompeu de vez. Aquele ditado que nós
conhecemos, né? Ou 8 ou 80. Então, naquela época de Kardec, com todo este processo, e vamos assim dizer, né, com toda esta revolução das ideias, as próprias universidades, sobretudo da França, criaram aquilo que eles chamavam de espiritualismo racional, que é exatamente a fé raciocinada. E este espiritualismo racional, ele veio, repito, era ensinado nas universidades e nas escolas, ele veio baseado num conceito de moral, e num conceito de moral um pouco mais avançado, que era inclusive a proposta do codificador, a proposta de Kardec. Por isso o objetivo da criatura é desenvolver aquilo que nós chamamos de autonomia. Autonomia em que sentido? Auto, eu próprio, nomia, eu próprio estabeleço as regras que eu vou seguir com base nos conhecimentos que eu tenho. Por isso, muitos filósofos daquela época contribuíram demais. Então, Kardec trabalha muito nesse sentido. E é dessa forma que a gente precisa ver e identificar as mensagens. É dessa forma que a gente precisa ver e identificar os ensinamentos de Jesus. Quando Kardec propõe a fé raciocinada, é isso. Você pega os ensinamentos do Cristo, mas espera aí, o padre de tal, ou o pastor fulano de tal, ou o rabino, ou o palestrante falou isso. Mas espera aí, eles falaram. E o que você acha? O que você entendeu? O que você consegue concluir? E como você colocará em prática? A gente fala muito aqui da questão do convencimento. Eu tenho que me convencer de alguma coisa para que eu possa e siga aqueles ensinamentos. Então, essa questão da moral, como eu disse para vocês, tem vários textos das revistas espíritas de Kardec, sobretudo de 55, 57 até 1869, quando Kardec desencarnou. Aí depois a gente nem, vamos assim dizer, nem seguimos porque não foi escrito por ele. Ele tem vários textos interessantes que nos explica muito bem essa questão moral, ok? Então, dito isso, ou feito essa introdução, a gente passa a essas informações do próprio codificador, quando ele vai falar para nós do modo de distinguir. Inclusive no final desse título ele vai trazer mais ou menos, salvo engano, 26, 27 itens, onde ele vai explicar um por um. Mas ele faz uma introdução antes, e nessa introdução, o que ele traz para nós? Ele vai trazer o seguinte: no primeiro tópico deste capítulo, a gente aprendeu sobre a identidade e que a questão do nome ela é irrelevante. É o estudo anterior. Aqueles que tiverem depois ou que perderam, voltem no estudo anterior que vão encontrar essas informações. Agora, ele já vem exatamente falar para nós, a questão do nome é uma questão acessória. Acessória por quê? Independente do nome que tomam e até mesmo porque tiveram vários nomes. Agora, nós precisamos identificar a qualidade ou a característica deste espírito. Seria mais ou menos assim: qual é o grau da escala espírita que este ser que está tentando se comunicar comigo, ele está? Por quê? Porque nós aprendemos, né? Na escala espírita, eu tenho a ordem de baixo, que são de espíritos imperfeitos. Eu tenho a do meio, que são de bons espíritos. E eu tenho a escala superior, que são a dos espíritos puros. Gente, se eu estou recebendo uma mensagem de um espírito que está ali na ordem dos espíritos imperfeitos, eu vou encarar essa mensagem de uma forma diferente. Sobretudo, eu vou tentar extrair dali informações de comportamentos que eu não posso ou não devo ter para que eu não sofra as consequências que estes espíritos estão sofrendo. Eu tenho que tentar identificar. Não estou querendo dizer que eles não contribuem conosco, pelo contrário. Às vezes nós aprendemos muito mais com eles. A gente não sabe, não falamos isso, que a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos? Vejo muito isso, eu sempre fiz muitas provas de concurso. Aquilo que você vai lá e faz, que você acerta,
aquilo praticamente é como se sumisse da sua memória. Você não liga, você não dá importância para aquilo. E se cair numa prova seguinte, aquela mesma questão ou aquele mesmo tema, você corre o risco de errar. Agora, aquilo que você errou numa prova, que você pega, vai atrás, você confere e você aprende, eu garanto a você que nunca mais você vai errar em prova nenhuma. E eu já até falei aqui, vou repetir um exemplo que aconteceu comigo. Fazendo prova de faculdade, estava estudando ainda na faculdade, numa prova lá, e eu errei uma questão. E o professor me deu errado, sabe por quê? Porque ele colocou, ou eu coloquei, escrevendo prefeitura, e ainda coloquei com letra minúscula. Só que ele não estava referindo à prefeitura como nós conhecemos, era a prefeitura de universidades. Aí ele ainda falou o seguinte, olha, por que essa questão sua está errada? Ele falou, porque não existe somente a prefeitura municipal que vocês conhecem. Em universidades, universidades muito grandes, ali também existem prefeituras. Então, se você não identificar a prefeitura... Veja, isso aconteceu lá por volta de 1997. Eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque foi um erro realmente marcante na vida. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Então, nós aprendemos com esses espíritos imperfeitos. Os bons espíritos, nós também aprendemos. Só que vocês já perceberam que nós temos uma maior dificuldade de assimilar aquelas ideias que estão acima de nós? Nós temos uma facilidade enorme de assimilar aquelas ideias que estão ali mais ou menos no mesmo nível ou abaixo. Mas acima de nós, nós temos essa dificuldade. Então, a gente precisa tentar identificar isso. E é exatamente a atenção que Kardec nos chama. A Luísa disparou a transmissão, mas eu creio que deve ser só para ela. Tanto é que eu consegui receber a mensagem dela, tá? Boa noite também, Terezinha. Seja muito bem-vinda. A Ilane ainda coloca aqui. Ela falando, inclusive, que ela ouvia, ela percebia. Lógico, né, Elaine? Só que assim, a gente tem que exatamente fazer uma análise. Por quê? Porque muitas das vezes essas vozes, tá? Podem ser de qualquer tipo de espíritos. E às vezes não eram espíritos que tinham como objetivo, às vezes, te avisar de alguma coisa. Às vezes eles queriam exatamente atrapalhar a harmonia do lar. Então, a gente precisa, é o que Kardec fala, a gente só precisa fazer o quê? Identificar. Para quê? Para que nós adotemos a postura que nós acharmos a mais correta. E não simplesmente fazer aquilo que os outros estão nos determinando. Tá? Então, a gente vai ver e você vai aprender com esse texto de Kardec, como é que você pode identificar se esses espíritos eram de baixa ou de uma esfera mais elevada. Ai, que bom que voltou, Luísa. Graças a Deus. Espero que para Eveline também volte lá. Então, a gente precisa. E é isso que ele vai falar. Bom, primeira coisa que Kardec chama atenção aqui, gente, é com relação à questão da própria linguagem. Ora, vocês têm os seus familiares e vocês têm os seus amigos. E aí eu vou falar do tradicional, tá? Por quê? Porque infelizmente o tal do WhatsApp hoje, ou essa tecnologia, tem dificultado algumas coisas. Por quê? Porque nós estamos vendo as pessoas utilizarem emojis para poder mandar mensagens. Tá? Então, eu vou dizer da forma tradicional. Se você tem um filho, uma filha, um amigo, e ele te escreve uma carta e você recebe essa carta, lendo e você conhecendo aquela pessoa, você vai saber, opa, foi ele que escreveu. Ou então, não foi ele que escreveu, alguém escreveu para ele. Pela linguagem que ali está, pela forma de se expressar, muitas das vezes por detalhes em algumas expressões, você sabe. Então Kardec fala, olha, uma das formas de nós identificarmos, aí Elaine, é exatamente o que você falou, uma das formas de nós identificarmos se é um espírito bom ou ruim, é pela própria linguagem. Qual foi o tipo de linguagem que ele utilizou? Qual é o tipo de linguagem que essas pessoas utilizam para passar uma mensagem para você? Qual é a linguagem que, independentemente, seja num sonho
utilizaram para poder te transmitir alguma coisa. Então, primeiro ponto que Kardec fala, a linguagem. Se é uma linguagem frívola, uma linguagem superficial, uma linguagem chula, uma linguagem vulgar, de uma coisa vocês podem ter certeza, não foi transmitida por um bom espírito. Não. Por quê? Porque os bons espíritos somente utilizam palavras edificantes, palavras construtivas. Ele não vai utilizar em momento algum, ele não vai se trair na sua mensagem. Às vezes é uma missiva, uma carta muito longa. Se em algum trechinho ele usou uma palavra frívola, você pode ter certeza, não é ou não provém de um bom espírito. Já aconteceu isso com Kardec. Nós até mencionamos um pouquinho aqui no nosso último encontro. Mensagens que um médium recebeu, que era do Espírito de Verdade, Kardec aceitou. Aí de repente começou a aparecer as mensagens com alguns pontos, uma linguagem diferente. Kardec já falou, por isso aqui eu não posso aceitar. Por quê? Porque os espíritos superiores, eles não se traem. É de cima a baixo, linguagens edificantes. Não pode ter uma única palavra que represente uma forma vulgar ou frívola ou muito menos superficial. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E Kardec fala, um dos pontos é esse, linguagem. De novo, a gente vai começar, ou nós vamos repetir aquilo que o próprio Cristo disse. Pelos frutos se conhece a árvore. Você já imaginou uma árvore boa, ela te dá um fruto estragado? Não, é impossível. Então, a mensagem inteirinha, ela tem que estar mais ou menos no mesmo sentido. Graças a Deus, Wagner, que você consegue receber. Mas todas essas intuições, Wagner, o que Kardec está ensinando para a gente aqui nesse ponto e que o seu exemplo foi excelente. Passe todas pelo crivo da razão. Por quê? Porque a responsabilidade de tudo aquilo que você vai fazer é sua. Então, é ótimo, sim, mas passe pelo crivo. Não, isso aqui, isso é perfeito. Pronto, é isso que Kardec está chamando a atenção. E a gente vai ver mais adiante, porque, aliás, eu posso até falar isso aqui agora. Porque, gente, todos os espíritos, principalmente os bons espíritos, eles não vão ficar chateados com a sua crítica. Eles não vão ficar chateados com esta sua, este seu crivo quando você começa a avaliar. Será que isso é bom? Será que... Eles não vão. Bons espíritos, eles não se chateiam. Eles sempre fazem tudo com afabilidade e doçura. E em especial, eles respeitam as leis divinas. E sabe qual é uma das principais leis que regem o universo e que nós devemos utilizar e utilizá-la bem? É exatamente a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Kardec fala isso nesse texto. A liberdade de agir é sempre nossa. Então, se um espírito passa uma mensagem para você, se ele quer que você faça alguma coisa e você começa a questionar e ele está achando ruim, você pode ter certeza que não é um bom espírito. Por quê? Porque ele não está agindo com afabilidade, muito menos com doçura. Ele não está respeitando a sua liberdade. Então ele não pode achar ruim. Aliás, muito pelo contrário. A gente lembra de novo daquilo que Emmanuel fala para nós, né? O que Emmanuel diz? Quando ele começou o trabalho com o Chico, Chico, se em algum momento eu disser alguma coisa que contrarie Kardec ou Jesus, esqueça o que eu falei e fique com Kardec ou com Jesus. Não é mesmo, Valdete? A gente sempre fala e conversa sobre isso. Então, o próprio Emmanuel falou isso para o Chico, e isso deve servir de lição para nós. Então, prestem atenção na linguagem, passe tudo pelo crivo da razão. Não vão aceitando essas ideias à torta e à direita e fazendo, foi o espírito que falou para eu fazer. Ah, o guia lá do centro que falou. Peraí, você analisou tudo aquilo? Se é um bom espírito, ele não vai ficar chateado, muito pelo contrário, ele vai te parabenizar por você ter passado aquilo pelo crivo da razão, por você ter exatamente passado aquilo pela peneira do Evangelho. Em especial, meus queridos, porque
os bons espíritos, eles, acima de tudo, eles possuem virtudes e sentimentos. É uma outra coisa que Kardec chama atenção, porque a inteligência por si só não demonstra a evolução do espírito. A gente não falou, estudando as classes ou a escala espírita, que existem aqueles espíritos pseudo-sábios que estão na ordem dos espíritos imperfeitos? Eles demonstram uma inteligência acima do normal, acima do comum, acima da nossa própria inteligência. E aí a gente já acha que são seres mais... Não, são pseudo-sábios que querem apenas e tão somente te enganar. A gente tem que tomar esse cuidado. Boa noite aqui também para o nosso amigo Reinaldo, boa noite para Amanda, sejam bem-vindos. A gente tem que aprender e assimilar. Os pseudo-sábios, eles podem demonstrar, significa que eles são evoluídos? Não. Então o Kardec chama atenção. Não é pela inteligência. Os bons espíritos, acima de tudo, eles possuem sentimentos. De novo, virtudes. Virtudes estas que nós precisamos praticar. E independentemente, às vezes o espírito ele não tem nenhum conhecimento avançado. A gente viu também, estudando a escala espírita, que os bons espíritos começam ali pelos espíritos de caridade, aqueles espíritos que fazem o bem, e eles não detêm conhecimento. E eles não podem passar uma mensagem? Sim, eles vão passar uma mensagem, mas não vai ser aquela mensagem cheia de coisinha, demonstrando uma inteligência. Não, vai ser exatamente uma mensagem te passando afabilidade, te passando doçura, exemplificando as virtudes que eles possuem. Ok? Então, Kardec fala, cuidado, conhecimento, ou melhor, inteligência, não é sinônimo de evolução espiritual. Outra coisa, o simples fato de espíritos desencarnarem e estarem no mundo espiritual não significa que eles sabem tudo. Ah, não, no mundo espiritual eles conseguem ver, eles conseguem até ler os nossos pensamentos. Não, não é bem assim. Eles vão ver e enxergar dentro do seu limite. Não é, Marinha? Dentro do seu limite e dentro da sua evolução que eles vão ver e enxergar. Eles não conseguem ver e enxergar nada além. E porque desencarnou já transformou-se em santos? Também não. Eles, e principalmente Kardec ainda fala, né? Se o desencarne tiver pouco tempo, você toma mais cuidado ainda com essa mensagem. Por quê? Porque a gente não sabe a forma e como eles desencarnaram. O próprio Chico, vocês lembram, quando ele desencarnou, e ainda teve até algumas polêmicas, e ainda existem polêmicas, né? Sobre o Chico vai dar comunicação, quando que ele vai dar comunicação, será que ele já deu comunicação? Aí um já fala que não, ele tinha deixado algumas senhas aí para as pessoas descobrirem. Então, peraí, se fosse algo assim, o próprio Chico já poderia ter dado aí comunicações. Então, tem determinadas coisas que a gente tem que tomar cuidado. E isso que a gente está lendo e vendo aqui. O próprio codificador falou, olha, cuidado. Passe tudo pelo crivo da razão. Deem uma analisada. Não vão acreditando. Aí a gente tem um capítulo, salvo engano, 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não acrediteis em todos os espíritos, como está lá no Evangelho de João, mas vede se os espíritos são de Deus. Mais uma vez, o que? É exatamente essa questão da moral, da autonomia que eu preciso desenvolver. Eu sou o artífice do meu próprio destino. Então eu é quem tenho essa liberdade para poder seguir. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Através desses conhecimentos que nós estamos aprendendo. Principalmente, vamos nos livrar dos preconceitos, ouvir essas informações e montar dentro da nossa própria mente, da nossa consciência, um roteirozinho para nós seguirmos. Como diz a Filomena aí, né? Nós temos que aprender a filtrar e filtrar bem. E é claro, nós precisamos muito mais do próprio Evangelho, né? Nós precisamos muito mais dos ensinamentos e exemplos do Cristo. Posso dizer,
E eu tenho certeza que eu não vou magoar nenhum espírito bom. Nós precisamos muito mais dos ensinamentos do Cristo colocar em prática do que de qualquer outra mensagem de espíritos. É o que Kardec perguntou para a espiritualidade na questão 627. Ele falou: se Jesus é o ser mais importante, por que vocês têm que vir agora e passar a mensagem? E o que eles disseram? Não, Kardec, concordamos contigo, Jesus é o mais importante, é o mais perfeito, mas a gente está aqui para te ajudar a entender os ensinamentos dele. Agora, se vem uma mensagem que está contrariando aquilo que Jesus disse, como o Emmanuel falou para o Chico, eu tenho que esquecer essa mensagem e ficar com Jesus. Eu não posso titubear. Por isso eu preciso conhecer bem esta moral evangélica, ensinada e, acima de tudo, praticada, exemplificada pelo próprio Cristo. Boa noite, Neto, seja muito bem-vindo. Então, continua o próprio codificador. Bons espíritos não se preocupam com críticas, principalmente com a análise da sua mensagem. Se é uma mensagem psicofônica, às vezes o espírito está falando, pergunte, questione ele. Mas peraí, você está falando isso, mas Kardec falou isso assim, assim, assado. Mas... Aí cuidado, porque às vezes tem espírito que fala assim, mas Kardec está ultrapassado. Cuidado. Então, questione. É o que Kardec está falando aqui. Questione. Porque só os maus espíritos ou os espíritos imperfeitos é que vão achar ruim dos questionamentos. Os bons espíritos não. Por quê? Porque já desenvolveram paciência, já desenvolveram doçura. Eles conhecem e estão ali para nos ajudar e para nos guiar. E essa foi uma orientação que o próprio Espírito de São Luís passou para Kardec. Ele diz que a gente precisa sempre passar pelo crivo da razão, meditar. O que seria meditar? Seria mais ou menos medir aquelas palavras para a gente encaixar nos nossos próprios comportamentos ou necessidades. Então ele fala em meditar sobre as comunicações e não deixar de pedir explicações necessárias antes da gente formar a nossa opinião. São Luís falando e explicando isso para Kardec. E aí vocês imaginem, o próprio Kardec. Por isso que não poderia ser uma pessoa diferente para fazer e elaborar toda essa doutrina que nós estamos falando, gente. Kardec era questionador, Kardec perguntava, Kardec anotava tudo e comparava. Para vocês terem uma ideia, quando algum espírito, principalmente falava alguma coisa, espírito, ou quando ele recebia alguma crítica vinda de qualquer lugar, Kardec ia na história ou na vida daquelas pessoas, daqueles seres ou daquelas doutrinas, ele lia tudo para depois emitir o seu juízo de valor. Por exemplo, alguém falou lá de Maomé. O que Kardec fez? Foi lá e pesquisou tudo sobre Maomé, leu tudo aquilo que tinha escrito sobre Maomé antes de formular qualquer tipo de comentário na revista espírita. Ele fazia isso. Alguém falava que determinadas coisas, o que ele fazia? Ele estudou, tanto é que ele estudava qualquer texto que você vê, ele estudava astronomia, ele estudava biologia, ele foi estudando absolutamente tudo. Alguém falava, ele falou, eu preciso conhecer e entender isso aqui para que eu possa criticar. Este foi Kardec. Então, não poderia ser uma pessoa diferente para poder trazer para nós todas essas informações e esclarecimentos. Então, a gente não deve jogar fora essa oportunidade de aprendermos com ele e identificarmos. Por quê? Porque é a nossa felicidade que está em jogo. É a nossa evolução que está sendo colocada à prova. Não é qualquer coisa, não. Isso aqui não é assim, se você fizer isso aqui direitinho, você vai pegar um diploma de espírita, tá? Eu vou bater palma para você. Não. O que está em jogo em tudo isso que nós estamos falando é a nossa felicidade, é o nosso futuro. Por isso a gente tem que ter todos esses cuidados. E depois não adianta querer culpar os outros por aquilo que está acontecendo conosco. Gente, eu vou parar por aqui. E no nosso próximo encontro, sobretudo sobre o Livro dos Médiuns, na próxima sexta,
eu vou trazer para vocês, ali do item 267, esses 26 tópicos que Kardec vai falando para poder nos ajudar a identificar bons e maus. Mas vocês vão ver que está tudo relacionado com isso que nós falamos e esses conhecimentos que vocês também já têm. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, o nosso convite para vocês que aqui estão e para as outras pessoas que vocês quiserem convidar para participar conosco neste processo de autoconhecimento. São informações, precisamos eliminar preconceitos para que a gente consiga se conhecer e conhecer as coisas que nos envolvem. Muita paz a todos vocês, um excelente final de semana, muitas energias e vibrações, sobretudo de saúde para todos nós que estamos precisando. Que Jesus esteja e se faça mais presente na vida de cada um de vocês.